seus pés, vamos receber a vida do diácono Euler, que vai ministrar a palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aplaude ao Senhor, vamos estar orando pela vida dele. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, que não sejam as nossas mãos, mas sim as tuas mãos, para tomar o teu filho, Senhor, nesta noite, para trazer a tua mensagem, Senhor. Mensagem, ó Pai, a qual o Senhor já determinou os corações nessa noite para receber, Pai. E conforme as tuas bênçãos, Pai, vinde sobre a tua igreja, repouse sobre o teu filho, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nós servimos um Deus que visita vales. Nós servimos um Deus que, se você entrou aqui nessa noite caído ou desanimado, o Senhor me traz aqui nessa noite para dizer para você: tudo que estava morto viverá. E eu quero que os irmãos abram comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Todos acharam? A palavra do Senhor vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Queridos, o contexto do livro de Ezequiel é a Babilônia. O rei Nabucodonosor, pode se sentar, desculpa. Amém. O rei Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém em 3 etapas. Primeiro foram os jovens judeus escolhidos, portados para a Babilônia, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Na segunda vez que Nabucodonosor invade Jerusalém, ele vai levar 10.000 cativos, foram levados à Babilônia, estando Ezequiel entre eles. Na terceira vez que Nabucodonosor invade, ele vai destruir totalmente o templo. E a maioria dos sobreviventes foi transportado à Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece,
era da família sacerdotal e passou os seus primeiros 25 anos em Jerusalém. Estava se preparando para o trabalho sacerdotal, quando foi levado prisioneiro à Babilônia. Uns 5 anos mais tarde, aos 30 anos, Ezequiel recebeu a sua chamada profética da parte de Deus. Queridos, Ezequiel não era profeta. Ezequiel vinha de uma família sacerdotal. Naquela época, no tempo de Ezequiel, era um privilégio muito grande vir de uma família sacerdotal. Ezequiel estava se preparando, estava treinando para exercer o sacerdócio. Quando agora ele se vê cativo dentro da Babilônia. Quero conjecturar eu, imaginando Ezequiel pensando, 25 anos treinando, 25 anos me preparando para exercer o sacerdócio. E agora me vejo preso aqui dentro da Babilônia. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, com 30 anos de idade, vai ser chamado por Deus. No capítulo 2 do livro de Ezequiel, Deus vai levantar Ezequiel. E Deus vai usar o profeta para trazer o juízo de Deus, para profetizar uma mensagem de juízo e ao mesmo tempo da glória e a restauração do Senhor. Você estaria preparado hoje para ter estudado, ter se preparado para exercer algo e de repente ver sua vida mudar de cabeça para baixo? Será que você estaria preparado para ver tudo aquilo que você sonhou indo por água abaixo? Mas muitas das vezes não é sobre o nosso sonho, é sobre o propósito de Deus. Eu não sei como você entrou nessa noite, qual é o vale que você está enfrentando. Mas Deus é Deus de vales. Hoje, na parte da tarde, eu fui buscar minha irmã no hospital de Osasco, aqui em Celso Giglio. Ela fez uma pequena cirurgia dos rins. E eu não entendi por que eu fui lá buscar. Fui lá buscar ela, subi no quarto, minha mãe foi comigo, mas ela não entrou. Só para vocês entenderem. E Deus me fez entrar num vale que não era meu. Porque na medida que eu estava ali, esperando a minha irmã se levantar da maca, na frente dela, tinha uma moça gemendo de dor. Tinha uma moça gemendo ali, sendo medicada e não parava a dor por nada. Estava esperando vaga na UTI. E o familiar dela sentado à beira da maca ali, chorando, desesperado. E Deus me fez perceber que muitas das vezes nós temos a oportunidade de estarmos aqui adorando Ele. Temos aqui a oportunidade de estarmos louvando e bendizendo o nome dEle. E inventamos muitas das vezes desculpas para não estar aqui. Ezequiel não era profeta. E por que é que Ezequiel foi levantado para profetizar? Se você for no capítulo 8 do livro de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que Deus vai, através de uma visão, vai levantá-lo através do cabelo dele. Eu quero dizer para você, você que tem chamado, você que está estacionado, nem que o Senhor tenha que ir na tua casa te levantar pelo cabelo, Ele vai lá. O que tem de gente com o ministério aqui travado? O que tem de gente aqui que Deus entregou algo lindo nas suas mãos? E muitas das vezes você fica dando desculpa para não vir na igreja, para não vir fazer a obra. Mas Deus me traz aqui para dizer para você, assim como Ele fez com Ezequiel, se precisar ir na tua casa te levantar pelo cabelo, Ele vai. A Bíblia vai dizer, na sequência do capítulo 8, pode aplaudir Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer na sequência do capítulo 8, que Deus vai levar Ezequiel através do Espírito, dentro do templo. E dentro do templo, Deus vai mostrar as abominações que o povo estava fazendo contra Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus é misericordioso, mas Ele também é um Deus justo. A Bíblia vai dizer que Ezequiel é levado em espírito dentro do templo, com as mãos de Deus ali levando ele, conduzindo ele. E ele vai ver dentro do templo homens que eram para estar ministrando, cuidando do templo, adorando as imagens de animais impuros na parede, queimando incenso para esses animais. Deus vai avisar para Ezequiel, você vai ver ainda coisas piores do que essa.
Bíblia vai dizer que mais à frente, ainda no capítulo 8, mulheres estavam adorando o deus Tamuz, o deus babilônico da vegetação. Deus vai mais a fundo, vai mostrar mais para frente para Ezequiel, homens de costa para o templo adorando o sol. E se tem uma coisa que Deus abomina, irmãos, é que o crente vira as costas para Ele. Deus não te tirou lá de onde você andava para brincar com as coisas dele. Deus não te trouxe aqui para você brincar de ser crente. Toda vez que eu passo em frente a um templo de macumba, pode ser a hora que for, estão lá batendo tambor, estão lá se dedicando ao máximo, adorando Deus que estão adorando da forma errada, adorando o Deus deles. E muitas das vezes a gente não vê a hora de acabar o culto para voltar para casa. Muitas das vezes a gente não vê a hora de voltar para casa para assistir o jogo do Palmeiras, do Corinthians. Varão, Deus vai te pegar. E Ezequiel não foi só levantado para ser profeta, e a Bíblia vai dizer que lá no capítulo 24, ele era um homem casado. Só que Deus vai avisar para ele: Ezequiel, eu vou dar um golpe na tua esposa, na tua mulher. Ele está dizendo que ele ia recolher a mulher de Ezequiel. Só que você não vai sofrer luto, você não vai chorar, você não vai mostrar para o povo que a tua esposa morreu. Era Deus mostrando para Ezequiel a dor que ele estava sentindo, a mesma dor que Deus estava sentindo pelo povo ter virado as costas para ele. Era Deus mostrando para Ezequiel o que Deus sentia de ver um povo virando as costas para ele, virando as costas para o templo. Deus recolheu a mulher de Ezequiel e o proíbe de chorar e se lamentar. Coloca para mim Salmo 137, por favor. O povo, por causa das suas abominações, não adoravam mais, não louvavam mais o Senhor. Tinham perdido a identidade. E sabe qual que é o problema de brincar com as coisas de Deus, irmãos? Que vai chegar uma hora que você nem mais vai lembrar quem você é. Vai chegar uma hora que você nem vai lembrar mais o que Deus fez pela tua vida, pela tua casa. Vai chegar uma hora que você não vai nem saber o rumo mais da salvação. Então Deus agora se encontra triste. Um Deus irado, que para quem só conhece Deus de amor, Deus se ira também. No Salmo 137, eu creio que foi escrito dentro da Babilônia, vai dizer assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembramo-nos de Sião. Irmão, coisa triste é você largar tudo que o Senhor fez por você, e um dia você chegar nesse ponto de ficar se lamentando, tudo que você poderia fazer e não fez. Versículo 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Os levitas não adoravam mais. Os levitas, os homens, tinham perdido o temor do Senhor. Chegou a um ponto que eles não sentiam prazer mais nas coisas de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o mesmo Deus que traz juízo é o mesmo Deus que restaura. Versículo 3. Glória a Deus. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Irmãos, o vale que você está passando não é motivo para você largar as coisas de Deus. O vale que você está passando não é porque Deus tem prazer no seu sofrimento. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. É um culto de milagres. Mas para a gente receber o milagre que nós tantos esperamos, primeiro Deus vai tratar nós de dentro para fora.
Deus não vai nos entregar nada sem antes Ele nos tratar na área que nós mais precisamos. Quantas vezes você tem chegado aqui e tem ficado com esse queixo de concreto sem abrir para dar um glória a Deus? Quantas vezes você entrou na casa do Senhor aqui, ao invés de abrir a boca para agradecer, você tem reclamado? Você só está aqui porque o Senhor, as misericórdias dele te alcançou. Você só está aqui, irmãos, porque a graça do Senhor, ela te alcançou. Mas tem escolhas que Deus não vai fazer por você. Deus, ele só vai entrar nas áreas impossíveis, que sejam impossíveis para nós. E a Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo 42, versículo 8 em diante, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Os pecados de Israel que provocaram a ira de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 10, 11, como eu tinha dito, imagens de répteis, o pecado do povo, as abominações que o povo estavam fazendo contra Deus, imagens de répteis abomináveis, impuros, estavam pintados na parede, eles queimavam incenso, dentro das câmeras no templo, pensando que Deus não estava vendo. Coloca para mim Salmo 139. Queridos, o versículo 1 diz assim: Senhor, o salmista vai dizer, tu me sondas e me conheces. Versículo 2: sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Versículo 3: observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, aí a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Os homens e as mulheres que estavam dentro do templo, eles pensavam que o Senhor não estavam vendo as abominações deles. É a palavra que o Senhor diz para nós nessa noite. Talvez você esteja tendo algum tipo de atitude, achando, meu pastor não está vendo, fulano ou ciclano não está vendo, mas o Deus que sonda os corações, Ele te conhece. Ele conhece a palavra antes mesmo de ela chegar na ponta da tua língua. Continuando, Ezequiel 8,16, 25 homens de costas para o templo do Senhor adoravam o sol. Eu vejo um Deus irado aqui, irmãos. Eu vejo um Deus que muitas das vezes usou a vara da correção. Só que a vara de correção do Senhor, ela tinha nome e endereço. E qual era o nome? O rei Nabucodonosor. Qual era o endereço? Babilônia. Deus muitas das vezes vai nos levar no vale, nós querendo ou não, para fazer nós tirarmos algumas lições. O Deus que me conhece te conhece. Ele sabe o vale que você tem passado. Ele sabe lá dentro da tua casa o que você pensou hoje pela manhã. Talvez você tenha entrado aqui e tenha dito para ele, Senhor, é o último culto que eu vou, se não falar comigo eu desisto e paro com tudo. Mas eu repito, se você desistir daquilo que o Senhor te chamou, ou para aquilo que o Senhor te chamou, nem que Ele te levante pelo cabelo,
vai te visitar dentro da tua casa. Ele vai te levantar. Você foi levantado por profeta, irmãos. Deus precisa de profeta nos dias de hoje. Deus precisa de colunas nos dias de hoje. E o que mais nós vemos é crentes covardes, se ausentando, se escondendo daquilo que Deus os chamou. Mas Deus quer te renovar nessa noite. Deus, Ele quer te visitar nessa noite. Enquanto você está aqui na casa do Senhor, talvez você não queria estar aqui. Talvez o cansaço falou mais alto. Talvez ali a tua carne gritou mais alto. Fique em casa. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo contigo. Ele quer te renovar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Voltando para Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel vai dizer: veio sobre mim a mão do... E Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeiro Deus vai levar Ezequiel dentro de um ambiente, imagino eu, sombrio, escuro, e vai fazer Ezequiel observar tudo o que estava acontecendo ali dentro. Ezequiel vai olhar para aquele cenário. Era um cenário de morte, era um cenário de tristeza. O vale de ossos secos representava o estado espiritual que Israel estava vivendo. No meio daquele ossos secos que representava Israel, tinha gente ali que um dia chegou a orar também. Aqueles ossos representavam cada homem e mulher de Israel que se encontrava ali agora com a fé fria, com aquela confusão de sentimento, de identidade. Aqueles ossos ali representavam cada irmão, cada irmã que um dia participou, quem sabe, de propósitos, de orações, quem sabe ali participava de atividades dentro do templo, mas se encontravam mortos. E Deus vai levar Ezequiel. Ezequiel não queria estar nesse vale. Olhando para o versículo 1, a Bíblia não está dizendo que Ezequiel pediu para Deus levar ele para o vale. Vou repetir de novo, muitas das vezes, o que vai prevalecer não é a minha e a tua vontade, mas é o propósito do Senhor. O Senhor quer te levantar neste tempo que nós estamos vivendo, de crentes desistindo das promessas do Senhor. O Senhor quer me levantar e te levantar para ser profeta dentro de casa, para ser profeta no ambiente de trabalho. O Senhor quer me levantar e te levantar para ser profeta dentro do mercado, se for necessário. Versículo 2: Ele me fez andar ao redor deles. Por que é que Deus fez Ezequiel andar ao redor e não pisar em cima dos ossos? Porque para Ezequiel era apenas ossos. Para Deus representava uma vida que precisava de restauração. Vira para o irmão que está do teu lado, diga para ele, diga para ela: não pise nos ossos. Esse osso que você está pisando hoje pode fazer parte de um exército que o Senhor quer levantar amanhã. Glória a Deus. Continuação: e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Irmãos, quando nós estamos falando de superfície, nós estamos falando de ossos que está sobre a terra e não está enterrado. Se não estava enterrado, o que Deus queria dizer para Israel? Aquilo que não está enterrado é aquilo que Deus vai restaurar para voltar a sonhar. É aquilo que Deus vai levantar novamente, vai restaurar o teu ministério. Talvez você encontre frio como esses ossos estavam no vale de ossos secos. Talvez você nem saiba mais o que você está fazendo aqui. Quantas vezes Deus quis contar contigo e você virou as costas para Ele, como aqueles homens viraram as costas para o templo?
Às vezes ficamos pedindo oportunidade, quero subir no altar, quero oportunidade. Mas Deus está te preparando. E a oportunidade não é sobre subir no púlpito e pregar a palavra do Senhor, que isso aí você pode fazer até no ambiente de trabalho. A casa do Senhor está cheia de oportunidades. Quais são? Precisa de manutenção no prédio. Precisa de gente para lavar o banheiro. Precisa de gente aqui para lavar o templo. Não estou dizendo que quem trabalha não consegue vir. Mas você que às vezes pode vir e não vem, a oportunidade está aí. A oportunidade que Deus quer te dar é para você cuidar das crianças lá embaixo. Irmão, desculpa eu falar. Pastora Carla, Bispo Adevado. Eu falei para o Espírito Santo: Senhor, não me deixe subir lá para falar algo da minha carne. O Bispo Adevado, quando passou mensagem para mim, acho que foi na terça-feira. Eu falei: Senhor, obrigado pela oportunidade, mas não me deixe subir para falar da minha carne. Senhor, não deixe sair nada da minha boca que não seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. E o que tem de gente procurando cargo? E o que tem de gente querendo subir nos altares por aí, sem mesmo começar por baixo? Jeremias, se não me engano, capítulo 18, Deus vai falar para Jeremias: desce. Porque para a gente viver as coisas do alto, primeiro a gente tem que descer. Glória a Deus. E eu quero falar um pouquinho de intimidade. Por que Jeremias já estava falando? Por que Deus já estava falando com Jeremias? Pediu para Jeremias descer, que Deus queria falar com ele. Deus já não estava falando com ele? Alguém sabe me responder? Se Deus chamou ele, já estava falando com ele, por que Deus mandou ele descer para Deus falar com ele, sendo que Deus já estava falando com ele? Porque tem níveis que nós viremos alcançar, que nós só vamos alcançar esses níveis que o Senhor está querendo que nós alcance, se a gente descer um pouquinho mais. Deus quer te revelar mais do que Ele já te revela. Deus, Ele quer te mostrar mais do que Ele já tem te mostrado. Deus quer te usar mais do que Ele já tem te usado. Só que nós chegamos ali um nível que nós achamos na nossa mente que está tudo bem. Nós chegamos a um nível que na nossa mente a gente pensa: estou agradando o Senhor. Não preciso buscar mais. Não preciso jejuar mais. Não preciso orar mais. E Deus chamando em você: desça. Desça, porque o que eu tenho para revelar para você precisa estar mergulhado. Não é de qualquer jeito. Versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Irmãos, para quem não sabe, essa expressão que Deus usa para Ezequiel, filho do homem, vai ocorrer mais de 90 vezes dentro da Bíblia, dentro do livro de Ezequiel. Era para Ezequiel ali perceber que o que ele estava vivenciando, o que ele estava tendo a oportunidade de Deus revelar a ele, era algo sobrenatural, mas que ele continuava sendo humano, filho do homem, um homem comum. Então, filho do homem, Deus vai usar essa expressão para dizer para Ezequiel mais ou menos assim: eu estou te levando para lugares que homem nenhum eu tenho levado. Mas você precisa entender que a glória é dele, o louvor é para ele, a aleluia é dele. Você só é um ser humano comum. Deus quer quebrar esse orgulho. Deus quer quebrar essa altivez de você para poder te usar. Oh, glória! Deus pergunta para ele: será que estes ossos podem reviver? Ezequiel, não sendo bobo, não sendo nada,
vai jogar a responsabilidade para o Senhor. Tu é quem sabes. Ezequiel nada mais, nada menos reconheceu a grandeza de Deus. Senhor, eu estou vivendo algo que homem nenhum de repente possa estar vivendo. Mas se esses ossos podem reviver ou não, isso aí é o Senhor que determina. Versículo 4. Então ele me disse: para estes, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Profetiza! Profetiza! Versículo 6. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Era Deus primeiro colocando no lugar aquilo que estava fora. Você crê que você vai viver milagre do Senhor? Você crê que as promessas do Senhor ainda estão de pé na sua vida? Só que primeiro Deus vai colocar no lugar aquilo que está fora na sua vida. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Nós podemos até estar de pé, em carne e osso. Você pode ter essa carinha bonitinha que você tem, pode ter o melhor emprego, pode estudar nas melhores escolas e faculdades, mas se for só um ser humano de pé, você só é um boneco de barro. Para vivermos algo do alto, algo espiritual, para Deus reviver, trazer esse avivamento que nós tanto esperamos, nós precisamos permitir que o Espírito entre dentro de nós. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre nós e restaure aquilo que está fora do lugar, que está quebrado. O mesmo Deus que quebra, Ele conserta, Ele põe no lugar. Tem vales que não é o demônio, não é Satanás que vai te levar para esse vale. Tem vales que o próprio Deus irá te colocar dentro dele. Mas fique tranquilo, se foi Deus que te colocou neste vale, Ele se responsabilizará. E qual é o outro tipo de vale? Eu te falo. Tem vales, irmão, que nós mesmos entramos por não pedir discernimento para o Senhor. Tem tipo de vales que nós entramos e não é Deus que vai tirar. Por que é que Deus não vai tirar algumas pessoas desse vale? Porque a mesma decisão que você entrou, que você tomou, que fez você entrar, você precisa entender que você precisa agora pedir direção para Deus. E Ele vai te mostrar o caminho para te tirar desse vale que você mesmo entrou. Só que tem vales, como foi no caso de Ezequiel, que faz parte do propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Era trazer vida para uma nação que estava morta. Era para trazer vida, o propósito de Ezequiel no vale era para trazer vida para uma nação que tinha esquecido da sua identidade. Então, muitas vezes, Deus vai fazer eu e você entrar em um vale que nós não iremos querer entrar neste vale. Nós não iremos entender nada. Deus muitas das vezes vai nos usar neste vale para levantar pessoas que estão como os filhos de Israel, mortos espiritualmente. Posso te fazer uma pergunta? Quando você vê um irmão ali caído, ou um irmão que se afastou por algum motivo, você tem sido um instrumento de Deus para levantá-lo? Ou você tem sido um instrumento de Satanás para afastar mais ele?
Talvez você nem sabia quem queria ministrar a palavra, e glória a Deus por isso. Mas Deus me traz aqui nessa noite para falar para mim e para você. Quer viver milagres? Permita Deus te consertar primeiro. Aleluia. Você quer ser levantado espiritualmente por Deus? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Para com esse negócio de entregar nas mãos de Deus e colocar as tuas mãos. Muitas das vezes nós falamos: Deus, toma a frente. Deus, coloca as tuas mãos. E na hora do desespero colocamos as nossas. Deus pergunta para mim e para você nesta noite: você quer que eu coloque as minhas mãos ou você vai colocar as tuas? Deus quer levantar eu e você nessa noite aqui para sermos profeta. Numa geração corrompida. Numa geração que muitas das vezes, igreja fora, homens corruptos têm subido nos altares para pegar palavras, para mexer com o ego das pessoas. Muitas das vezes damos glórias a Deus quando sobe alguém para falar de milagres, que Deus está entregando chave. E Deus nessa noite me traz aqui para dizer: conserta a tua casa. É uma palavra dura, mas o Senhor só corrige a quem... Deus só corrige a quem Ele ama. Versículo 7, então profetizei, como me havia sido. Ezequiel obedeceu a ordem de Deus. E vai ficar desobedecendo até quando? Que palavra dura, acabou os glória, né? Ezequiel obedeceu a ordem de Deus. E nós vamos ficar correndo até quando? Como Jonas fez. Irmãos, eu não sei porque que eu vou repetir aqui de novo. Outra vez. Capítulo 8, novamente. Ezequiel tinha sido levantado no capítulo 2. Ezequiel tinha sido levantado por Deus. No capítulo 8 a Bíblia vai dizer que ele estava onde? Sentado dentro da casa dele. Mas se Deus levantou ele para profetizar, por que ele estava sentado? Irmãos, Deus tem pressa comigo e com você. Aquilo que Deus te entregou, seja a palavra, o dom da palavra, seja o dom da exortação, o dom de cuidar de crianças, é para você exercer. É para você fazer. Você acha mesmo que Deus ia me tirar e te tirar lá de fora do monturo? Quem sabe da prostituição, quem sabe do tráfico, quem sabe do boteco ali onde a gente passava a noite bebendo, se prostituindo? Você acha mesmo que Ele ia buscar nós lá dentro para a gente ficar aqui dentro, sentado, engordando espiritualmente? Eu sabia que ia acabar as glórias. Jesus quebra esse queixo de concreto. Espírito Santo de Deus, visita esse coração pedrificado. Coloca um coração de carne, Jesus, dentro de nós. Se necessário, Senhor, arranca nós da cama pelos cabelos, Senhor. Se for necessário, Senhor, nos arranca da cama de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, se for necessário. Mas nos ensina, Senhor, a voltar ao primeiro amor. Nos ensina, Senhor, a voltar para as igrejas, não para receber o culto, mas para oferecer culto ao Senhor. Uma vez eu perguntei para o irmão meu: você foi para a igreja hoje? Não vou falar o nome dele, que se ele estiver assistindo, ele vai saber que é ele. Não é sobre o que ele falou, mas é uma coisa que ele falou que Deus, é coisa que ele... O que ele falou para mim é coisa que Deus entrou em mim assim na hora, assim, falou: tá vendo? Ele falou assim para mim: ô varão, fui para a igreja hoje, amém, tal, não sei o que, foi numa sexta, não lembro, eu não pude vir. Ele falou: irmão, hoje eu fui receber. Eu falei: mas de novo foi receber? O que você foi entregar hoje? Você tem vindo para a igreja só para receber, ou você tem vindo para entregar algo para o Senhor? Deixa Deus te usar, irmão. Posso falar, dar mais um puxão de orelha? Mesmo que falar que não, eu vou ser obrigado a falar.
Tem gente aqui que muitas das vezes, na hora da oração do mover, pastora Carla, isso para Devaldo, que muitas das vezes Deus ele está tocando no coração da pessoa, vai orar por aquele irmão, vai orar por aquela irmã, mas tem gente que é impressionante, só vai orar sempre pelas mesmas pessoas que conhece. Muitas das vezes tem irmão do nosso lado precisando de um abraço. A gente muitas das vezes quer alcançar pessoas que a gente nem conhece, e o Senhor falando, olha para o teu lado. Muitas das vezes, o Senhor toca nos nossos corações para abraçar um irmão, uma irmã, a gente fica retendo. Quando é para abraçar alguém que a gente não conhece, a gente fica perguntando, será que é de Deus mesmo? Da minha também. É engraçado que quando você entrou aqui todo quebrado, você pedia para qualquer um te abraçar. E quando Deus te toca para abraçar alguém, Senhor, eu não vou. Senhor, eu não conheço. Senhor, não é amigo meu, não tem intimidade. Intimidade você tem que ter marido com a tua esposa. Deus só quer que você vai abraçar ele. Glória a Deus. Ô Jesus, desce com o teu martelete do céu e quebra esse concreto, Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu Irmãos, profetizava está no verbo passado. É isso mesmo? É isso? Profetizava? Você acha mesmo que Deus precisa esperar você acabar de profetizar para fazer algo na tua vida? Você acha mesmo que Deus precisou de Ezequiel terminar de profetizar para ele mover o mundo espiritual? A Bíblia vai dizer, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Por que é que Deus primeiro juntou os ossos? Eu não entendo nada de medicina, quem sou eu? Mas se a gente usar a CPU que Deus nos entregou, irmão, você acha mesmo que o teu corpo aguentaria ficar de pé se não tivesse ossos dentro? Primeiro Deus vai dar a estrutura. Já vou finalizar, bispo, não me bate não. E eles cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Primeiro Deus vai dar a estrutura. Depois Deus vai cobrir como se estivesse te revestindo. Quando você tiver estrutura e estiver sido revestido pelo Senhor, o Espírito virá sobre mim e sobre você e fará a obra por completo. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, mas o Senhor te restaura nessa noite. Bispo, pode chamar o grupo de louvor? Se coloquem de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Eu vou pedir a gentileza por irmão Marcos, a banda. Eu posso, bispo, pedir para fazer algo que o Espírito Santo de Deus está me direcionando? Enquanto a banda vai entoar um louvor que eu vou pedir para o irmão Marcos, eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, quem não tiver aqui de casal, pode virar homem com homem, mulher com mulher, um de frente para o outro, por gentileza, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vire um de frente para o outro. Enquanto a banda aqui vai entoar esse louvor, você vai ser profeta na vida do seu irmão.
Você vai ser profeta na vida da sua irmã. Você vai profetizar sobre a vida dele e sobre a vida dela. Você que entrou aqui frio, fraco na fé, o Senhor te restaura nessa noite. O Senhor te dá estrutura nessa noite. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. E um recado que eu preciso te dar, último. O Senhor vai te puxar pelos cabelos. Escute o que eu estou te dizendo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles vão aqui louvar, deixa Deus te usar. Não olha para mim não, para esse gordinho aqui. Olha para mim só se quiser me levar para a pizzaria. Aí eu aceito. Ore uns pelos outros. Profetiza sobre a vida do seu irmão. Às vezes você nem sabe como é que teu irmão chegou aqui hoje. Talvez ele entrou aqui com vontade de desistir, com vontade de parar. E a tua oração vai, através do Espírito Santo, reviver ele. Vai fortificar a fé dele no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa Jesus quebrar esse concreto aí, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus tem vida para você nessa noite. Deus te levanta nessa noite. Deus toca na sua vida nessa noite, na tua família. Enquanto você está aqui, o Senhor visita o teu lar nessa noite. Enquanto você está aqui, o Senhor visita o teu familiar nessa noite. Aquele filho, aquela filha que está afastada, o Senhor está visitando ele lá agora, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. O Senhor irá fazer um reboliço na tua vida espiritual que você não irá entender. Mas lembre dessa ministração dessa noite. Tudo que estava morto ressuscitará. É a palavra do Senhor que diz nesta noite. Glória a Deus. O que posso ver, se não vale de ossos secos? Profetiza. O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com sua boca. Profetiza, forte alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava, ó vale de ossos. Eu posso ouvir o som do a morte tornando ressuscita. O que posso ver, se não vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história
Assim diz o Senhor, eu posso ouvir o som do avivamento, vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti A vida, vida de Deus, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, ressuscita, ó terra que estava, ó vale de ossos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Aleluia! ressuscita. Glória ao Senhor! Profetiza vida! Ressuscita.